Você já se perguntou por que os cristãos reformados não guardam o sábado como dia de descanso? Afinal, o quarto mandamento é bem claro. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 28. A resposta, meus irmãos, está na compreensão da nova aliança, essa que nosso Senhor Jesus Cristo firmou com a gente. Os reformados creem que Cristo, na sua infinita graça, cumpriu a lei mosaica, e isso inclui o mandamento do sábado. Mas calma lá. É importante entender que a nova aliança não simplesmente apaga a lei, mas a cumpre em Cristo. Como está escrito em Mateus 5,17, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. É como se a lei fosse uma promessa de um banquete e Cristo, o próprio banquete. Incrível, não é? Na prática, isso significa que nós, cristãos, não somos mais obrigados a seguir a lei cerimonial, incluindo o sábado, para alcançar a salvação. A nossa salvação, glória a Deus, vem pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios 2, 8, 9 nos lembra: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A observância do sábado era como uma sombra das coisas que haviam de vir, mas o corpo, a realidade completa, é Cristo. Colossenses 2, 16, 17. É como a diferença entre a sombra de um objeto e o próprio objeto. A sombra nos dá uma ideia, mas é o objeto que realmente importa. Lembre-se sempre, a Bíblia é clara ao dizer que somos salvos pela graça, não pelas nossas obras. E isso inclui a guarda do sábado. Para nós, cristãos, guardar ou não o sábado não é uma questão de salvação, mas de liberdade cristã e de gratidão a Deus. Era um sinal da aliança com Israel, mas agora, com Cristo, somos parte de uma nova aliança, baseada na graça e na verdade. Hebreus 8:6. É libertador, não é mesmo? Vamos por partes. Primeiro, a lei mosaica, entregue por Deus ao profeta Moisés lá no Monte Sinai, tinha 3 partes principais: a civil, a cerimonial e a moral. A lei civil era como um código de conduta para a sociedade israelita da época, tipo as nossas leis de trânsito hoje. Já a lei cerimonial lidava com os sacrifícios no templo e as festas religiosas, incluindo o sábado. Era um jeito especial de se relacionar com Deus. E a lei moral, essa é eterna. Ela expressa os princípios de Deus, como os 10 mandamentos que continuam válidos até hoje. Em Mateus 5,17, Jesus disse: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E é aí que Jesus, o nosso Salvador, entra em cena. Ele, com sua vida, morte e ressurreição gloriosa, cumpriu perfeitamente cada pedacinho da lei. Imagina só? Em Romanos 10:4, Paulo escreve: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Cristo cumpriu a lei cerimonial ao se tornar o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 10:12 diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Ele cumpriu a lei civil ao estabelecer o reino de Deus aqui na terra, um reino de amor e justiça. Em Lucas 17:21, Jesus disse: porque o reino de Deus está entre vocês. E cumpriu a lei moral ao viver uma vida perfeita e nos dar o Espírito Santo para nos guiar no caminho da santidade. Em João 14:26, Jesus prometeu: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Que notícia maravilhosa! Com tudo isso, meus irmãos, nós, cristãos, não estamos mais debaixo do peso da lei mosaica, mas sob a graça de Cristo. Em Romanos 6,14, Paulo afirma: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É como se tivéssemos sido libertados de uma enorme dívida. Mas atenção,
Isso não significa que podemos sair por aí pecando à vontade, não é mesmo? Em Romanos 6,15, Paulo pergunta: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Significa que estamos livres da condenação da lei e podemos viver uma vida nova, transformada pelo poder do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo escreve: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A lei continua sendo importante para nós cristãos, como um guia para a vida e para entendermos melhor o coração de Deus. Em Salmos 119, 105, lemos: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Mas, graças a Jesus, não estamos mais debaixo da sua maldição, pois ele nos libertou. Em Gálatas 3,13, Paulo declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Segundo, o sábado, como parte da lei cerimonial, apontava para a obra libertadora de Cristo, como uma bússola apontando para o norte. Era uma promessa do descanso eterno que temos em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4, versículos 9 e 10, nos diz: portanto, resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa de seus trabalhos, como Deus descansou dos seus. Assim como Deus descansou no 7º dia da criação, o povo de Israel também deveria descansar no sábado, lembrando da bondade de Deus na criação e na libertação do Egito. Era um momento especial para se conectar com o Criador. No entanto, meus irmãos, o descanso que Cristo nos oferece é muito maior do que o descanso do sábado. É um descanso completo. Em Cristo, temos descanso para nossas almas, libertação do pecado e da condenação. É como tirar um peso enorme das costas. Colossenses 2, 16, 17 nos diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A observância literal do 7º dia não é mais necessária, pois agora temos o descanso espiritual em Cristo, disponível para todos, judeus e gentios. Que maravilha! Portanto, não pensem que os cristãos rejeitam o sábado. Longe disso. Vemos o sábado como algo que se cumpriu em Cristo, como uma promessa que se tornou realidade. O descanso que Deus nos oferece agora é muito mais profundo e significativo do que o descanso físico do 7º dia. É um descanso para a alma. E o domingo? Por que os cristãos se reúnem nesse dia? Após a ressurreição de Cristo, o primeiro dia da semana, o domingo, passou a ser celebrado como o dia do Senhor. Em Atos, capítulo 20, versículo 7, vemos que os primeiros cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão e celebrar a ceia do Senhor. Atos 20, 7. Era um momento de comunhão e alegria. O domingo marca o dia em que Cristo venceu a morte, o dia em que a nova criação teve início. Mateus 28, 1, 6. É o dia da ressurreição. A mudança do sábado para o domingo não foi uma decisão aleatória, tirada na sorte. Foi um reconhecimento da obra libertadora de Cristo, um marco na história da salvação. Colossenses 2, 16, 17. O domingo celebra a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, o início de uma nova era. 1 Coríntios 15, 20, 22. É como comemorar o aniversário de um novo tempo. E embora não haja um mandamento explícito para guardar o domingo, os primeiros cristãos, naturalmente, se reuniam nesse dia para celebrar a ressurreição de Cristo. Apocalipse 1, 10. Era um dia de festa. O domingo se tornou um dia de adoração, comunhão e descanso para os cristãos. Um dia para celebrar a vitória de Cristo. Mas lembre-se, o mais importante não é o dia em si, mas o significado que ele carrega. O domingo nos lembra da obra redentora de Cristo e da esperança que temos na ressurreição. Romanos 6, 4. É um dia para celebrarmos a vida,